Boa tarde, turma. Vamos falar sobre o som, tá? Então, vocês, no livro integrado de vocês, tem este assunto, né? Na disciplina de ciências, na página 267. Tem aí, né? O som. A música talvez seja a forma mais agradável, né? De se perceber o som. Ela nos diverte, né? Emociona e pode nos fazer o quê? Dançar. Observe a imagem. Aí tem uma imagem com várias crianças. E elas estão utilizando o quê? Para fazer som? Instrumentos, não é isto? Você sabe o nome de algum desses instrumentos? Quais são os instrumentos que nós podemos observar aqui que a criança está usando? Temos um violão, um saxofone, uma flauta, um violino, né? Tem vários instrumentos aqui. E aí tem assim, cada um emite um som diferente do outro. E podemos perceber isso quando os escutamos. Da mesma forma, também conseguimos identificar outros sons, alguns deles agradáveis às nossas orelhas, outros nem tanto. A Pro trouxe aqui 2 instrumentos musicais. Eu tenho este aqui, que é um tamborzinho. Olha o som que ele faz. Deu para escutar bem aí? E tem este aqui, que é uma flautinha, né? Que faz este som. Vocês perceberam a diferença do som? Então, a atividade da página 267 é o seguinte. Tem assim, desenhe o instrumento que você mais gosta. Então, primeiro vocês vão desenhar o instrumento que vocês mais gostam. E aí, a sequência da atividade é, depois com a ajuda do professor, bata com régua ou uma baqueta com diferentes materiais para encontrar um som parecido com o do seu instrumento. Então, vocês vão utilizar uma régua ou uma baqueta, e já como nós não estamos na sala de aula, a gente faz o experimento com a família. E aí vocês vão fazer esse experimento com a família, vai pegar uma baqueta ou uma régua e vai bater em diferentes materiais em casa. Numa caixa de sapato, num móvel em casa. E aí vocês vão tentar descobrir qual desses materiais chega a um som parecido com o desse instrumento que vocês escolheram. Certinho? Na página 268, tem assim, o que é som? Então, o som é a vibração produzida quando 2 objetos se tocam. Então, quando algo tem um contato, ele faz um som. Que nem eu tô aqui com o livro, mas se eu pegar a minha mãozinha e bater no livro, eu posso fazer um som, certo? Então, agitar objetos em um recipiente, eles vibram e ao entrar em contato uns com os outros. Então, ao baterem com um objeto, com uma superfície, ela, o quê? Vibra. Por isso que sai esse som. Ao tocar um fio bem esticado, ele também vibra, certo? E aí tem assim, o mesmo acontece quando falamos ou cantamos. Nestes casos, a vibração é produzida quando o ar passa pelas pregas vocais, né, da garganta. Você já percebeu que conseguimos identificar a origem dos sons? Então, reconhecemos o quê? Se é um piano que está tocando, se é uma bateria que está tocando, se é um violão que está tocando, né? Conseguimos perceber a diferença de um para o outro, certo? Se é um pandeiro, certo? E também conseguimos identificar uma pessoa conhecida por sua voz. Se nós estivéssemos na sala, eu iria fazer essa atividade. Eu ia tapar o olho, escolher um aluno, tapar o olho, e aí ia pedir as 3 alunos, cada um ia falar. E aquele que está com o olho tapado iria identificar de quem é aquela voz. Então, com certeza você saberia identificar de quem era a voz, de qual aluno seria, tá certo? Então, nós conseguimos identificar só pelo som, né? Só pela pessoa falando, só pela voz. E isso ocorre porque o som tem algumas características. E as características são essas, né? Timbre, altura e intensidade, certo? Intensidade. Então, temos aqui. O timbre é
o timbre, é pelo timbre que identificamos sons conhecidos. Então, identificamos o violão pelo timbre do violão. Identificamos a bateria pelo timbre da bateria do tambor, a mesma coisa, certo? Outra característica é a altura, certo? Ou seja, se é grave, se é agudo, que nem quando eu bati o tambor. Quando eu bati o tambor, percebemos que ele é um som bem grosseiro, né? Grave, ó. Mas quando eu sopro a flauta, ela tem um som agudo, um som mais fininho, ó. Certo? E a intensidade refere-se ao volume. Alto ou volume muito alto ou muito baixo. Então, se eu toco assim, está baixinho. Mas se eu faço, então, o som está intenso, está alto. Então, refere-se à intensidade. Intensidade quer dizer altura, certo? Volume. Alto ou baixo, tá? Na página 269, tem dizendo como se propaga, né? Como o som se propaga. Então, tem aí, se jogarmos uma pedrinha em uma bacia com água, veremos se formarem pequenas ondas ou vibrações na superfície da água. Então, vocês já observaram isso? Quando se joga uma pedrinha num rio, numa bacia até mesmo, vocês vão perceber que vai abrindo aquelas ondinhas assim. Então, ali é uma vibração, né, na superfície da água, porque a pedra entrou em contato com a água. O som também se propaga na forma de ondas, chamadas ondas sonoras, em meio a material como ar, madeira ou metal. Então, o som, as ondas sonoras podem se propagar através de que mesmo? Do ar, da madeira ou metal, tá? Então, aqui vim mostrando no livro esta propagação, né? A produção do som. Então, tem a produção do som, temos a fonte, que é o sino. O sino, ele balança, né, aqui, e aí ele faz o quê? Ele causa esse atrito e causa essas ondas sonoras que vai chegar a um receptor, né? A recepção do som, certo? Então, aí tem dizendo assim, o sino bate e as ondas sonoras propagam-se pelo ar até chegar à orelha da pessoa. Representamos as ondas no desenho para facilitar a compreensão, como se ocorresse a propagação do som no ar. Então, essas ondinhas aqui é mostrando como esse som se propagou, tá? Percebemos o som porque as vibrações chegam pelo ar e atingem o que? O tímpano das nossas orelhas. Se ouvirmos sons muito intensos, com o passar dos anos, os nossos tímpanos, certo? Será o que? Prejudicados. E ouviremos poucos. Então, é necessário que a saúde dos ouvidos também, ouvir som ambiente, não muito alto, porque senão pode fazer mal aos nossos tímpanos e nós podemos o quê? Ficar surdos, tá? Então, tem algumas imagens mostrando aqui, né, o som do sino ouvindo a vibração do quê? Do metal. E se propaga pelo ar. Já que podemos ouvir sons que se propagam na água. E temos o som da furadeira, que é gerado pela vibração do aparelho e se propaga pela parede e pelo ar, tá certo? A atividade é a atividade xerocada, certo? A atividade xerocada, que é deste mês de novembro, onde tem a atividade de ciências. Então, vocês vão realizar esta atividade, que tem dizendo assim, né? Para dias bons, sorrisos, para dias ruins, paciência, porque todos nós passamos por isso, e para todos os dias, fé. Se temos fé, vamos ter paciência e vamos ter sempre sorrisos. Então, tem aí a primeira questão. O que é som? Então, vocês vão responder conforme tem ali no livro. Quais são as características do som? Também vocês vão colocar aqui
as características, olhem, tá bom? Terceiro, analise as duas figuras e marque com X o objeto que propaga o som com mais intensidade. O que quer dizer que é mais alto e vai mais longe. É uma caixa de som ou é um sino? Tá? O som espalha suas ondas sonoras em várias direções. Responda por quais meios pode se propagar. Também no livro tem dizendo aqui esta resposta, tá? E eu falei, citei aqui. O quinto, pinte um animal que produz o som mais alto. Qual desses animais aqui? Temos um passarinho, temos um cachorro, temos um patinho, temos um leão, temos um gatinho. Qual é o animal que propaga um som muito mais alto aí? E no verso tem assim: que tipo de som produz poluição sonora e por quê? Que tipo de som aí produz uma poluição sonora, aquela poluição sonora que faz mal aos nossos ouvidos? E aí você vai dizer o porquê aqui, tá? Uma resposta pessoal. E tem uma experimentação que vocês vão fazer em casa e vão fazer para poder responder. Tem assim: propagação do som. Normalmente é através do ar que o som chega até os nossos ouvidos. Chega com a velocidade de 340, uma curiosidade aí, metros por segundo. A velocidade do som torna-se insignificante quando comparada com a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, a velocidade da luz é muito mais rápida do que a velocidade do som. Então, se houver a luz e o som ao mesmo tempo num lugar, quem vai chegar primeiro? A luz, e depois virá o som. É que nem o que acontece com o trovão. Lá acontece os dois juntos, o trovão, pá, né? Lá no céu quando tá chovendo. O que acontece primeiro? O trovão e acontece os dois ao mesmo tempo. Mas qual é o primeiro que chega aqui? O raio, que é a luz. Depois que vem o som, que é o som do trovão, tá? E aí tem aqui a experimentação: um balão, um relógio e a água. Vocês vão encher um balão de ar, amarre-o e coloque-o próximo de um relógio e da sua orelha, né? Então, enche o balão de ar, vocês vão encher de ar, amarre-o e coloque próximo de um relógio e da sua orelha. Em seguida, enche o balão de borracha com água e repita o experimento. Primeiro, vocês vão encher um balão com ar, depois um balão com água, certo? E aí, vocês vão responder: você consegue ouvir o tic-tac do relógio através do ar e da água? Sim ou não? Você ouve melhor através do ar ou da água? E o terceiro, o que você conduz melhor? O que conduz melhor? O ar ou a água? Qual é o que conduz o som melhor? O ar ou a água, tá? Aí tem assim no final: além de se propagarem pelo ar, as ondas sonoras também podem se propagar em outros meios, por exemplo, em líquidos e sólidos. Outra mensagem para vocês: o estudo alimenta a mente. Um beijo carinhoso para todos vocês, meus queridos alunos. Um beijo em todos vocês. Tchau!